no ar. Com Sérgio França. Olá, meus amigos de todo o Brasil, meus amigos do estado de Pernambuco. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aí para o Samir Boni, sempre um aprendizado a gente em casa, não é? São entrevistas, na verdade, em escola. A gente aprende sempre com o programa Samir Boni. De segunda a sexta, de 1 da tarde às 2 da tarde. Obrigado, Samir, um abraço para você. Estamos começando Broncas da Cidade. Prepare-se, Brasil. Grite forte comigo a partir de agora. Eu quero bronca! Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade aí na sua tela. 81996777828. Mande problemas pra gente. Mande broncas pra gente. Anote o nosso Facebook. Broncas da Cidade aí na sua tela. Mande a sua comunicação através do nosso e-mail broncasdacidade@gmail.com. Eu sou o Sérgio França e esse é o Broncas da Cidade que está no ar. Olha, pessoal, eu havia falado ontem que eu recebi há cerca de uma semana uma notícia que me preocupou bastante. Tratava-se da história do traficante Ronaldo dos Santos Passos, o vulgo Naldinho. Esse cara é traficante de drogas. Ele foi preso pelo mesmo crime, traficando drogas. Esse cara é um cara de pau. Ele fez o concurso da polícia, está aí imagens, ele preso com os comparsas dele. Esse cara fez um concurso da polícia militar, teve a cara de pau. Se não fosse, olha lá, mostra também aí o concurso que ele fez, né? É inacreditável aí, ó, o concurso, né, feito pela Universidade de Pernambuco, né, pela CUNUP, e também a lista de aprovação dentro da Polícia Militar. O que é isso? É colocar um coiote para tomar conta de galinhas? Seu cara de pau! E aí a gente começou a investigar esse negócio aí. Aí hoje chega para nós, eu queria agradecer a atenção da Secretaria de Defesa Social, o gerente-geral de Articulação e Integração Institucional e Comunitária da Secretaria de Segurança, Manuel Carneiro, delegado de polícia, explica que todos os candidatos que realizam concurso para os órgãos policiais do Estado eles são submetidos a uma investigação social, onde podem ser recomendados ou não. Essa investigação social se dá desde a aprovação do candidato nas fases. O candidato foi desligado do processo e não vai participar do concurso de formação de soldados da Polícia Militar de Pernambuco. Presta atenção, cara! Você tá louco, é? Tu ainda quer ser policial, rapaz? Seu traficante mequetrefe de metigela! Me poupe, rapaz! Policiais da RUCAM, do 4º BPM, juntamente com o Núcleo de Inteligência do Agreste, prendeu Luzinete de Souza Araújo, de 39 anos, na rua Dallas, São João da Escócia, em Caruaru. Agora, ela estava com uma arma de fogo dentro da residência, localizada dentro de uma TV. O que é isso? Mostra a televisão aí. Ela tinha uma arma dentro da TV. Ela e o marido são acusados de participação em homicídios e tentativa de homicídio. A duplinha, dentro da televisão. Foram assistir, a arma apareceu. Foram apertar o canal, apareceu a arma. Aí a polícia diz, vem, seus trouxas. Foram todos e encaminhados para um muro de borracha. O GAT bota a pressão na bandidagem. Através de informações que davam notícia de uma tentativa de homicídio na Agrovila 43, o GAT se deslocou em alta velocidade. E quando chegou lá, fez várias diligências. Conseguiu localizar os envolvidos na ocorrência. Prenderam em flagrante delito e realizando a apreensão de uma pistola calibre 6,35 usada na tentativa. O agressor e a vítima foram conduzidos à delegacia de Cabrobó para medidas cabíveis. O autor, André Gomes Leite, de 34 anos, e a vítima, o Iranilson da Silva Santos, de 18 anos. Aqui, por volta das 23 horas, as viaturas 5700 e 5800, ao realizarem rondas na rua Guiri, no Alto José do Pinho,
se depararam com o indivíduo em atitude suspeita. Ao avistar o efetivo, tentou se evadir, sendo capturado em um beco. Ao ser abordado, foi encontrado 20 pedras de crack, mais de R$162. O indivíduo, identificado como Danilo do Nascimento vulgo cientista. Olha a cara dele aí! Diante dos fatos, Danilo foi conduzido à central de flagrantes para as medidas legais e deve também ir para o muro de borracha. Por volta das 21 horas, policiais militares do 11º Batalhão, bota a pressão pessoal do batalhão, bota, eu quero ver a bandidagem na cadeia. Estavam realizando um patrulhamento na Avenida Doutor Eurico Chaves, em Casa Amarela. Se depararam com o indivíduo em atitude suspeita, que ao ser abordado, foi constatado através de conversas em seu celular que o mesmo estaria traficando e efetuando alguns roubos. Foi então que o mesmo informou que havia alguns big-bigs de maconha em sua residência, sendo constatado 48 big-bigs e a quantidade de R$60. O menor, esse aí o menor, GDS, sabe? A gente não pode nem botar, olha, esse rapaz aí, para tirar essa foto, tirou sorrindo. Para vocês verem o tamanho da impunidade que eles têm certeza que nada acontece. Tirou sorrindo. Sabe? Não acontece nada. Aí, vou nem falar com vocês, vem pra cá. Às vezes a gente fica, né? Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela. 81996777828 aí na sua tela. Mande problemas pra gente. Aqui, Facebook Broncas da Cidade ali. Pegue agora também o nosso e-mail. broncasdacidade@gmail.com. Vem comigo, Paulo Dias! Sérgio, estamos aqui com um funcionário público, é o Montezuma, e ele tem uma denúncia para fazer lá na cidade de Olinda. Bem, a minha denúncia é o seguinte, que nós não podemos mais levar aqui da etapa do doce, devido os animais ficam soltos. Nós temos cavalos, bastante cavalos soltos lá na Olinda, que fica danificando os lixos, fica fazendo felicidade na nossa porta, fica causando acidente com transporte, tanto com moto bicicleta, assustando as meninas, as mulheres que andam pela rua, que os cavalos não satisfazem a cidade, que é um dono, e muitas vezes alguns estão até carregadores, estão prenhas, né? Então fica metendo medo em algumas meninas, certo? E nós ficamos totalmente desacomodados, porque quando você abre sua porta, está o lixo todo espalhado no chão, porque os animais estão soltos. Aí eu peço, cadê a prefeitura para tomar conta dos animais? E quem são os donos desses animais? Por isso que eu apelo mais uma vez. A prefeitura, faça seu trabalho, tome conta dos animais, já que os seus donos não querem cuidar. Do Hospital da Restauração, Paulo Dias para o Broncas da Cidade. Constantemente acidentes vêm acontecendo por causa desses animais. Esses animais, outro dia, ali perto da Guaviraba, um motorista de táxi perdeu o controle e bateu com o carro, caiu no abismo. A mulher morreu nas ferragens do veículo. E deu trabalho para o bombeiro tirar. Sabe, deveria-se ter uma política mais séria para pegar esses donos de cavalos aí, burros, jegues, seja lá o que for, para levar para a delegacia. Porque os animais pouco têm, eles não sabem de nada. Mas o dono é extremamente consciente. Se você sabe quem solta os bichos da rua, passe o e-mail pra gente, anote aí na tela. 819. O cara passa 60 anos, 30, 40 anos trabalhando para ganhar uma merreca. E aí quando chega um atendimento desse, é dessa forma, rapaz. Onde já se viu um negócio desse? Isso é justo, isso é justo. Olha, eu quero uma resposta dessa clínica. Eu quero saber dessa clínica o que está acontecendo. Eu vou mostrar aqui um amigo meu, o sargento Facunha. Esse sargento é daquele dos meus. Da linha cacete, pau pra bandido. Ele gravou lá e mandou uma mensagem aqui pra gente no nosso programa. Tá pronto? Bota no ar, joga!
Muito bem, estamos aqui com o Sargento Faur e toda a sua equipe da Rotan da Polícia Rodoviária Estadual de Maringá, aí apreendendo mais de 1.000 munições, mais de 1.500 munições de pistola 9mm e também 380, numa fiscalização de rotina da Rotan na PR-317. Sargento, muita munição. São quantas no total? São 1.749 munições, 999 munições de calibre 9mm e 750 de ponto .40. Uma ação conjunta da minha equipe, da Rotan, da 4ª Companhia de Polícia Rodoviária, com policiais do Posto de Polícia Rodoviária de Piauí. Sargento, inclusive o rapaz que está preso aí, ele admitiu na cara do senhor que foi buscar essas munições a traficantes numa favela no Rio de Janeiro. Procede mesmo? Procede, e ainda teve a petulância de falar que seria para atirar em policiais militares do Rio de Janeiro. Depois que eu envio a mão na cara de um vagabundo desse aí, eu respondo o processo. Isso eu não entendo. O vagabundo vem aqui na minha casa falar que a munição é para atirar em policial militar. Então é um vagabundo asqueroso, vai para essa cadeia, não faz porque eu tenho poder para vagabundo. Porque lá no Rio de Janeiro, lá a polícia bate, a polícia troca tiro com um traficante e a polícia tem que morrer. É verdade isso, Sargento? Ele falou isso na nossa cara. Quando a polícia bater, eu acho que bate pouco. Se for o caso de ser vagabundo, bandido tem que apanhar na cara e tem que levar tiro. O bandido tem que apanhar na cara. Agora, o falou em atirar, tinha que morrer o peixe desse. Pena que a gente tem que cumprir essa lei frágil, essa lei bicho luta e meter na cadeia de tratando esse vagabundo que não parará com comida e depois vai reclamar que o marido fazer daquele vagabundo aí. Bom trabalho da Rotan, Sargento. Graças a Deus, bom trabalho da Rotan e do Posto Policial Rodoviário de Iguaçu. Ou melhor, é exatamente isso. É por isso que eu sou polícia. Eu sou polícia, entendeu? Eu trabalho na divulgação desses homens gloriosos que arriscam suas vidas para salvar a sociedade. É o tráfico de armas, é o tráfico de drogas. É por isso que eu defendo a polícia. Goste quem gostar. Quem não gostar, clica e pronto. Deixa eu mostrar aqui uma outra ação maravilhosa do pessoal da Rádio Patrulha Aérea, lá de Goiânia. Coloca no ar aí essa ação bem sucedida do pessoal da polícia lá. Bota no ar. O helicóptero aí, ó, é o grupo de Rádio Patrulha Aéreo, o CRAE. Ele apreendeu um adolescente de 6 anos, suspeito de furtar uma caminhonete na Vila Dona Lúcia, lá em Goiânia. Olha lá, os caras estão lá em cima. Eles não atiram ainda enquanto a coisa não estiver segura. Uma área movimentada, né? Então eles esperam o momento do helicóptero lá em cima, na caça desses caras lá embaixo, lá. Ó. Isso aí é um menor de idade, 16 anos, pilotando essa caminhonete aí, ó. Ladrão, com ficha corrida, entendeu? Olha lá, ó. Lá vai o helicóptero. Ainda não é o momento. Realmente os homens trabalham de uma forma. Aqui também tem um nosso pessoal dos helicópteros, né? Olha lá, chegando ele. É um trabalho muito difícil do pessoal da polícia de todo o Brasil. Olha aqui, muito belo esse trabalho. Esse cara aí, ele ainda tentou abandonar o veículo, ele tentou fugir a pé. Com o apoio dos agentes do 7º Batalhão da Polícia Militar, o pessoal do CRAE, ele foi preso, foi baleado correndo por dentro do mato. Mas passa bem. Olha lá, acertaram o motor, a polícia acertou o motor e fez. Olha o apoio jogando suas rodas, que veio rodado. Uma ação bem sucedida. Eu gostaria muito de mostrar também os helicópteros da polícia, como esses bravos homens trabalham. Olha lá, ó. É realmente um preparo muito grande, até na hora de atirar, nenhuma outra pessoa saiu ferido, né? Olha lá o apoio já embaixo dos carros, ó. É o combate em todo o Brasil ao crime organizado, aos ladrões,
aos traficantes, esses mequetrefes, que põem em risco a vida dos cidadãos, que não tem pena. Já notou isso? Já viu? Hoje, antigamente, os nossos pais diziam, filho, na hora do assalto não reage, que ele quer só o bem. Então você dava o bem e ele ia embora. Hoje os caras atiram por prazer, pra ver você cair. É falta de Deus! É falta de Deus! Claro que é, rapaz! Aí depois, a senhora aí, que tem um filho com tanta dificuldade nesse meio perigoso, né? A senhora tem eu sei que a senhora sofre muito, eu lamento pelas mães desse pessoal. Sabe, eu lamento pelas mães. Chegam constantemente WhatsApp pra mim, falando dos filhos que estão nos presídios. Que aí vem os engraçadinhos. Tem repórter por aí que bota os caras cantando rap em presídio. Eu não boto. Rap vai cantar. Bom, olha a hora. Bota a hora aí na tela, por favor. Olha a hora, o pessoal que está em casa aí, o pessoal que está assistindo a gente, são 2h18, e eu quero falar da ProCenter. Alô, pessoal da ProCenter, são 9 clínicas nesse momento, estão lotadas, todo mundo assistindo a gente, e você sabe do que eu estou falando, não é verdade? Meu amigo Dr. Rosa, abraço para o senhor. A ProCenter tem saúde de primeiro mundo, a preço que ninguém tem. Eu recomendo. O meu plano de saúde é ProCenter. Pronto, já disse tudo, não já disse? Coloca no ar, ProCenter. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. Estamos de volta com o Broncas da Cidade na cadeia da amizade. A Michele Wolf, eu acho que é isso, né, Michele, que se pronuncia, está em Olinda, muito obrigado pela sua sintonia. Jorge dos Teclados dos Butris disse, eu gostei muito do novo programa das 14 horas, muito obrigado. Meu filho tem 2 anos e se chama Ricardo. Manda um abraço para ele, Sérgio, um abraço ao Ricardo. Sérgio, ele adora gritar, eu quero é bronca. A família Aquino assistindo ao Broncas da Cidade. Renato em Caruaru assistindo também ao Broncas da Cidade. Cláudio de Tezipió diz, estou indicando aos amigos, Cristina de Nova Descoberta, Jenny Everton na cidade de Tabajara, alô dona Zilda e o seu Maurício estão em Afogados, eles são pais do capitão Jacinto, né, um bravo homem no combate aí ao tráfico, a esses mequetrefes. Muito obrigado pela sintonia de vocês. Esse aqui sim, é o Broncas da Cidade fazendo a diferença. Olha lá! Vamos comemorar juntos? Vamos comemorar juntos aqui, ó. Atenção, pessoal. O pessoal já informou. Isso, tá aqui, ó. De segunda a sexta, das 14 às 14h30, canal 22. Ajude Sérgio França a comprar o leitinho das crianças. Obama disse, indique aos seus amigos, indique a sua família. Broncas da Cidade com Sérgio França. A gente só fica louco, ó. Já estamos lá, viu? Estamos chegando lá. Tá pronto? Aqui. Posso chamar? Toca na tela, joga! Olha o desperdício de água em Camaragibe no loteamento João Paulo. Que absurdo isso aí. Coloca de novo, por favor, pessoal. Eu não acreditei no vídeo, não. Bota de novo essa reportagem aí, porque mandaram pra gente, hoje de novo. Tá faltando água de desperdício aí, ó, no loteamento João Paulo II, na Avenida Márcia Wilson. Olha que coisa absurda. Alô, pessoal da Conversa. Que é isso, rapaz? Esse é o Broncas da Cidade. Eu sou Sérgio França, mas antes eu quero que Pernambuco prepare-se para gritar. Grite, aumente o volume da TV e diga comigo, Pernambuco, eu quero Broncas! Estamos apresentando o Broncas da Cidade com Sérgio França.